Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é sobre decepções. Antes, porém, de falar sobre esse assunto, eu quero deixar um convite a você para estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus e busca a Deus em oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira ou então na quarta-feira, às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares. Você pode participar de um desses grupos que fica perto da sua casa. Entre em contato conosco, nosso telefone é 3321-5161. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre decepções. Eu acredito que todos nós temos experiência com decepções. Quem nunca passou por uma decepção? Algumas pequenas, outras médias, outras decepções muito devastadoras. E eu e você que vivemos não estamos imunes em decepcionar, de frustrar, de ficar decepcionado, de investir, de acreditar e nós iludirmos com as pessoas, iludirmos com algo. E isto traz uma decepção, isso traz uma chateação. Mas eu quero falar de alguém que nunca vai deixar quem quer que seja decepcionado, que é o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz assim: porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido, não será decepcionado. É interessante porque a Bíblia diz que quem nele crê, como diz as Escrituras. Pode ser que tenha alguém que diz assim: eu me decepcionei com Cristo. Você pode ter decepcionado porque você não leu as Escrituras com os olhos, você leu com os ouvidos, ou seja, ouviu os outros falar, mas você foi uma pessoa que não buscou na fonte, você não identificou com ele e você ficou alimentando por tabela. Você foi terceirizado, você precisa de ir a ele. Jesus, ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aquele que confia em Jesus, às vezes a pessoa tem informação de Jesus. Há uma diferença muito grande. Você que está me assistindo, quem sabe você sabe tudo do presidente da República, sabe tudo, tem toda a informação da comida que ele gosta, do lugar que ele gosta de passar o lazer, a sua diversão, o seu hobby, você conhece tudo. Você tem informação, mas você é diferente de uma pessoa que está lá junto dele todos os dias. Você tem informação tem muitas pessoas que têm informação acerca de Jesus, mas ele não teve uma relação pessoal com ele. E há uma diferença enorme. E essa pessoa, ela decepciona. Mas eu quero pensar com você aqui sobre um episódio de alguém que acreditou em Jesus e eles demonstrou uma certa frustração, uma certa decepção, porque eles acreditaram, investiram todas as fichas e agora eles estavam tão chateados porque Jesus havia morrido, A Bíblia diz que ele tinha morrido, já tinha 3 dias, e eles estavam muito decepcionados, que é os 2 discípulos de Emaús. A Bíblia registra isso naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para
aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. E ele lhe perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. É interessante esse texto porque fala que esses homens eram discípulos de Jesus. Eles tinham andado com Jesus, caminhado com Jesus, mas nesse instante eles estavam com os olhos como impedidos de reconhecer que era o próprio Jesus. E a frustração deles era algo assim, visível, né? Ele publicitou, eles falaram assim: não, nós estamos decepcionados, porque nós apostamos todas as fichas que seria esse Jesus que haveria de nos tirar da opressão romana. Eles estavam tão frustrados, eles estiveram frustrados muito tempo. Antes de Jesus chegar, eles estavam frustradíssimos com a opressão do Império Romano que os tinha sob o domínio. Eles estavam frustrados com os líderes religiosos. E tinha duas facções que eram predominantes, que eram os fariseus e os saduceus, mas existiam ali vários grupos, né? Os essênicos, existiam os herodianos, existiam vários grupos, facções religiosas que cada um puxava a sardinha para o seu lado, mas nenhum deles satisfazia. Quando surge Jesus, eles começaram a respirar a esperança. Foi assim: vai ser esse homem. Esse homem Jesus vai nos tirar dessa opressão, vai nos tirar desse domínio. E Jesus, ele falou coisas maravilhosas, fez coisas maravilhosas, mas de repente a esperança deles esvaiu, porque eles viram Jesus ser crucificado injustamente pelos principais sacerdotes, pelo Império Romano, pelos judeus. Jesus foi crucificado, morto ali. E já era o terceiro dia, eles estavam em Jerusalém, estavam voltando para o seu lugarejo lá, o vilarejo Emaús. E Jesus encontra-os naquele percurso e juntou-se a eles e perguntou: o que vocês estão falando? E eles demonstraram a sua decepção. Ah, nós estamos muito decepcionados. Você não sabe o que aconteceu, não? Aquele homem que estava dando esperança para nós, eles mataram e hoje é o terceiro dia. O que nós vamos fazer? Os discípulos tinham essa ideia de que Jesus ia libertar eles fisicamente do domínio romano, mas Jesus veio para trazer a libertação espiritual. Mas eu quero convidar você a pensar sobre isso. Quem sabe você está decepcionado, porque você viu a vida por um ângulo, por um aspecto, ou alguém que te frustrou, que te decepcionou. E você hoje vai assim, não vale a pena. Esses homens aqui, Jerusalém era o centro de adoração. Não compensa nós estarmos em Jerusalém. Vamos voltar para nossa casa.
Vamos voltar para nossa casa. Quem sabe você está pensando em desistir porque você está frustrado como esses dois homens. Mas se você for sincero como eles, você terá revelação. A Bíblia diz que Jesus começa a falar para eles: olha, vocês estão equivocados. Os profetas já falaram, os profetas previram que o Cristo ia passar por sofrimento. Os profetas falaram que ia passar por sofrimento. E vocês não atentaram para isso. E Jesus caminhou com eles e revelou a eles quando estava lá no partir do pão, lá, revelou, e eles entenderam. Aqueles homens que estavam com medo de tudo, eles voltaram para Jerusalém e anunciaram aos demais: olha, Jesus verdadeiramente ressuscitou. Querido, quem sabe você está decepcionado com a família, decepcionado com o trabalho, decepcionado com os governantes, decepcionado com o líder. E talvez seja isto, porque às vezes as pessoas não falam a verdade acerca das Escrituras. Eles falam assim: olha, se você fizer isso, você vai ser curado. E a Bíblia não promete isso. Aliás, Jesus, ele confrontou. As pessoas começaram a falar com ele sobre isso. Ele falou assim: olha, em Samaria havia muitos leprosos, apenas um que foi curado da lepra, que é o Naamã. Lá em Serapta havia muitas mulheres viúvas, a única foi uma viúva que foi assistida pelo profeta. As pessoas começam a pregar para você dizendo que se você aceitar a Cristo, agora tudo que você tocar vai ser como um toque de mágica. E não é verdade isso. Jesus, ao contrário, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, assim como eu venci, e você vai vencer. Assim, tenha bom ânimo, eu venci. Isso significa que se nós estivermos com ele, também nós haveremos de vencer. Mas as coisas não são assim, é mentira. Por isso que as pessoas ficam frustradas. É por isso que tem pessoas frustradas. Aliás, a Bíblia, ela diz acerca da nossa jornada, da nossa caminhada, querido. E esse evangelho que às vezes é pregado, que é um evangelho fajuto, né, de que você chegando, seguindo aqueles, você não terá nenhum problema, e a sua decepção maior é por ter sido enganado. E esse engano, mas quem lê a Bíblia com os olhos vai ver que os discípulos passaram por luta, que as pessoas fiéis, aliás, a Bíblia ela fala sobre isso. Eu quero ler um versículo para você sobre isso. Diz assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu estou lendo em 2 Timóteo, capítulo 3. Agora, aquele que quer viver uma vida de acordo com a situação, fazer a política da boa vizinhança, de pregar ou de viver o evangelho segundo a circunstância, mas aquele que marca posição. Se você lá na empresa onde você trabalha, você marcar posição, fatalmente alguém vai invocar com você. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas os homens perversos e impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu estou lendo aqui os ensinos. No mundo tereis aflições. Ou você acha que seguir a Cristo agora, você não vai ter que pagar a conta da CEMIG, você não vai ter que pagar a conta da água da Copar. Olha, você terá agora a diferença faz é que Cristo está com você e você sabe a quem recorrer. E as decepções maior é você ser enganado. Jesus nunca enganou, ele nunca falou meias palavras. Certa vez Jesus estava pregando e alguém apresentou: Senhor, eu seguirei o Senhor para onde o Senhor for. Jesus falou assim: você está equivocado.
Você está equivocado, porque o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. A raposa tem o seu covil, o passarinho tem um ninho, o Filho do Homem, ou seja, ele não tem. Se você está querendo tirar vantagem, se você querer tirar proveito, você está equivocado. Querido, o Evangelho, ele tem uma proposta de reino eterno. Quando nós pensamos no Evangelho, numa casa, num carro, de ter isso, nós estamos reduzindo a glória de Deus numa mesquinheze, numa coisa, reduzindo ao materialismo. Nós estamos aqui para te dizer que há uma vida eterna, há um céu. E esse equívoco dos apóstolos, né, dos seguidores de Jesus, eles não tomaram emenda. Ouça bem o que eu vou ler aqui, porque eles estavam preocupados com o aqui e agora. Mas Jesus, ele veio aqui para restaurar, em primeiro lugar, a vida eterna, dar a vida eterna, dar salvação. Se você tiver uma casa ou morando debaixo da ponte, ou estiver num palácio, de qualquer maneira, você um dia vai deixar essa dimensão. Ou viver no palácio ou debaixo da ponte, você tem uma alma. É isso que você tem que pensar sobre a proposta de Cristo. Ouça bem que eu vou ler em Atos capítulo 1, a partir do verso 6, assim: Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam preocupados mesmo com a opressão do Império Romano. Muitas pessoas hoje já estão preocupadas com as coisas daqui da terra. E eu estou aqui para te dizer que você precisa de preocupar, em primeiro lugar, em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Olha, e eu te afirmo que comida não vai te faltar, não vai te faltar veste, não vai faltar, porque um pai, ele vai suprir a sua necessidade. Então, o que eu estou aqui para dizer, alinhe a sua vida com Deus. E ele vai suprir a sua necessidade. Se ficar morrendo, perdendo noite de sono, estressado, brigando, debatendo com as pessoas por coisas. E aí que entra a frustração. E a 99% das decepções é por causa do materialismo. Se perguntar assim, por que você está frustrado? Ah, porque eu perdi isto. Ah, por causa disto. Ah, porque eu queria isto. Tudo por coisas. Quando você preconiza o reino de Deus e preconiza adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, e eu estou dizendo, eu estou afirmando, 99% das suas decepções, elas vão acabar. Porque Deus, você vai descansar em Deus. E aquilo que Deus preparou para você vai vir nas suas mãos. Você não vai viver frustrado, chateado, debatendo, brigando. Vai acontecer de maneira natural, porque o Eterno, ele sabe que você o ama, que você cuida das coisas dele, ele vai cuidar das suas coisas. Você quer viver longe das decepções? Esses discípulos aqui estavam preocupadíssimos. Jesus veio para restaurar a salvação. Depois, Deus vai cuidar disso. Fica tranquilo, fique em paz. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as suas decepções e frustrações, elas vão acabar. E eu quero orar, finalizando, pedindo ao Senhor que Ele venha nos agraciar, nos direcionar, para que nós possamos descansar nos braços paternais de um Deus que cuida de nós. Hoje nós encontramos pessoas tão decepcionadas por causa de relacionamento, por causa de proeminência, de supremacia, de querer ser mais do que o outro, de querer adquirir coisas, e elas se sujeitam a matar, e elas ficam deprimidas. Mas quando nós priorizamos as coisas que não são palpáveis, né? O amor, a gratidão, a benignidade,
E é o de mais valor, é o que tem mais importância. As frustrações, as decepções, elas vão acabar. E eu quero orar e pedir ao Senhor Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Porque se nós colocar esperança em Deus só para resolver nossos problemas transitórios aqui, nós estamos perdendo o foco. Ele vem resolver algo muito maior, que é a nossa salvação, perdoar os nossos pecados e garantir um lugar no céu. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar essa dimensão e vamos viver a eternidade. Aonde nós vamos passar a eternidade? Vale a pena brigar? Vale a pena ficar morrendo por causa de coisas terrenas? Nós não vamos levar. Aliás, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para esse mundo não trouxemos nada e estamos certos de que nada dele levaremos. Então, não vale a pena ficar frustrado e decepcionado por causa de coisas. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração e rogo ao Senhor por esse telespectador. Quem sabe ele está tão decepcionado e frustrado, que o Senhor possa se revelar a ele como Deus de graça, de misericórdia, e que ela possa se encontrar em Ti e ter a satisfação de estar com a Tua presença. É a minha oração dirigida a Ti, em o nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.